Quantos vieram nessa noite cheios de vontade de ouvir a voz de Deus? Isso é importante. Isso é importante quando nós estamos e vamos até um local com expectativa daquilo que Deus tem a falar. Eu quero que tu já abra a palavra do Senhor Jesus no livro de Mateus, no capítulo 14, no versículo 22. Mateus 14, 22. Essa noite eu quero, junto com a igreja, trabalhar aquilo que o Senhor Jesus já tocou no meu coração, compartilhar com vocês. Nível de experiência. Se eu posso dar um tema para a mensagem nessa noite, seria esse. Quantos aqui já tiveram experiências com Deus? Pode erguer a sua mão e dizer: eu já experimentei algo sobrenatural de Deus na minha vida. Eu acho incrível quando a gente consegue detectar essas coisas, porque experiências com Deus nada mais, nada menos são do que demonstrações do poder, de toda a soberania de um Pai que nos ama. São demonstrações, sabe, de toda a glória do Senhor Jesus. E nessas experiências, eu e você saímos mais fortes, saímos com o coração crendo que há um Deus de fato. Porque nada melhor que tu experimentar algo, não é mesmo? Você pode ouvir falar, você pode conhecer as características, mas quem experimenta tem uma descrição muito maior. E nessa noite quero, junto com vocês, entender a ideia de que existem níveis de experiência onde nós podemos experimentar muitas vezes coisas sobrenaturais de Deus. Eu vou colocar nessa noite como níveis. Aqui na terra nós temos, enquanto homens, a possibilidade de adquirir experiências, seja elas em viagens, seja elas gastronômicas. Então hoje tu vai notar que as empresas oferecem experiências. Isso faz parte do marketing. Tu entra dentro de uma loja que te oferece uma experiência. Por que às vezes o mesmo produto custa R$4 e em outra loja custa 15? O mesmo produto. Porque aqui na terra é a experiência. As lojas fazem todo um contexto por volta daquilo e te fazem te sentir especial, torna aquela experiência maior. Tu vai no local, enquanto em uma loja o cafezinho pode ser R$2, em uma padaria, tu vai em outras onde pode ser o mesmo café R$20. Só que talvez por trás daquilo tem todo um conceito, tem toda uma experiência. Hoje então você pode comprar com teu dinheiro experiências. Quem tem dinheiro compra experiências que outros não têm. Você pode viajar para um hotel num quarto simples, ou se você tiver dinheiro, ter uma experiência maior num quarto que além da cama vai ter ali uma banheira de hidromassagem, vai ter um spa, vai ter uma academia, vai ter uma piscina. Experiências são agregadas. Na terra nós pagamos por isso. Quanto maior e melhor a experiência, mais caro ela é. Mas também tu desfruta de coisas diferentes através da experiência. Só que no âmbito da nossa fé, no âmbito da palavra de Deus, eu lendo aqui, eu comecei a entender que com Deus é da mesma forma, só que ao contrário daqui da terra, Deus não cobra por experiências. Com Deus trabalha-se de uma outra forma, e eu nessa noite gostaria que vocês entendessem isso. Eu vi que algumas pessoas ergueram suas mãos falando que já tiveram experiências com Deus. Só que muitas experiências, talvez eu e você paramos numa certa etapa. Eu e você pegamos e nos contentamos, ou por medo a gente acaba paralisando e deste ponto está bom para mim, e eu fico num nível raso de experiência. Digamos assim, eu adquiro ou vivo uma experiência com Deus ali, a primeira experiência que se pode ter para com Deus. Eu não sei se é o teu caso ou não, mas nessa noite tu vai entender aonde eu quero chegar.
A partir do versículo 22 nós vamos ler: logo a seguir Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá aí andando sobre as águas. Jesus lhe disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. E nós paramos por aqui. Papai, eu te agradeço, Pai, por cada versículo que nós lemos aqui. Agora trabalha os nossos corações, Deus. Nos dá esse coração, Deus, de servos. Nos dá esse coração, Pai, de aprendizes da Tua Palavra, para que o Senhor possa de fato ser mestre hoje aqui, ensinando aos corações, Deus. Nós te agradecemos e te louvamos. Amém, igreja? Aqui nessa parte você já conhece, você já ouviu, mas nessa noite eu quero te fazer pensar comigo sobre esse aspecto de experiência. Nós temos aqui dois tipos de experiências. Nós temos duas classes bem distintas aqui. Todos aqui neste barco foram classificados como discípulos. Eram discípulos de Jesus dentro de um barco, numa noite não muito boa de navegação, enfrentando problemas ali. E você sabe que barco, quando enfrenta problemas com água, é horrível. Não sei quantos de vocês já viram naqueles canais do National Geographic ou até mesmo no Discovery Channel, onde tem aquelas temporadas de caça. Se os navios grandes, com toda a tecnologia, já enfrentam dificuldade num mar onde as ondas batem, e só de tu olhar o vídeo já é meio apavorante. Agora imagina você um barquinho do tempo de Jesus. E esses barcos comportavam cerca de 18 homens, era a capacidade máxima de um barco desses, de madeira, ok, com a sua vela ali estendida, sem muita tecnologia. Era abraçar o negócio mesmo, botava ali onde o vento soprava, ia. Aqui nós estamos então com esses discípulos caracterizados e enfrentando. E esses discípulos eram os mesmos que conheciam Jesus e o poder que ele tinha, e haviam acabado de presenciar. Se eu for olhar atrás aqui, a partir do versículo 13, eles estavam na multiplicação, a primeira grande multiplicação. Então eles haviam visto Jesus fazer algo incrível. Com poucos pães, com poucos peixes, alimentaram milhares e milhares de pessoas, homens e mulheres. Estes mesmos agora dentro do barco, enfrentando tal tempestade, eles conseguem ver e enxergar mais uma vez o poder de Jesus. Só que dentre esta classe havia entre eles uma pessoa, Pedro, como eu e você lemos, que fez o que os outros não fizeram. E a grande questão, se nós falamos de experiências, é isso: o que Pedro fez do que os outros não fizeram. Qual a experiência que Pedro teve e qual a experiência que os outros tiveram. Todos estavam no mesmo barco, presenciaram a mesma situação, mas um ali experimentou algo que os outros não experimentaram. E eu, sobre esse aspecto, pensei bastante, sabe? Interessante é que no versículo 26, acompanhe comigo aqui. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Os discípulos gritando ali, faça o exercício mais uma vez comigo, eram homens maduros. Quantos homens nós temos aqui? Ergue a mão. Os homens aí, ó. Agora tu imagina a gente dentro de um barquinho gritando de medo. Coisa feia devia ser. Porque eles já deviam estar com medo daquilo que estava acontecendo na água. Agora tu imagina todos nós gritando: é um fantasma. Essa era a situação destes homens aí gritando. Só que no versículo 27 eles já veem a resposta. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham
medo. Ele respondeu: coragem, sou eu. E eu lendo aqui a minha Bíblia, ela me orientou na seguinte maneira: quando Jesus disse coragem, sou eu, se eu e você formos para a Bíblia grega, esta tradução do coragem sou eu, no grego esta palavra sou eu é ego eimi, ou a equivalência de eu sou. Quando tu ouve eu sou, tu já não se lembra de uma passagem que você vai encontrar lá atrás, Moisés na sarça ardente, Deus se revelando a ele e falando: ei, eu sou. Porque Moisés questionou: quem é que eu vou dizer que sou? Por quem eu fui enviado? Aí Deus se apresenta para ele como eu sou. Engraçado, né? Eu quero te fazer pensar sobre esse aspecto. Jesus andando sobre as águas, os homens gritando, e ele fala: calmem, eu sou. Olha só, começa a entender a situação que estava ocorrendo. Eu quero que tu abra aí, deixa marcado aí, Isaías 43, do versículo 10 ao 13. Isaías no capítulo 43, do versículo 10 em diante. O profeta Isaías, agora aqui, está falando da parte do Senhor. E olha o que o Senhor Deus diz. E olha como ele se autodeclara. Olha que engraçado. E poderoso, né? Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim. E entendam que eu sou. E que antes de mim, Deus nenhum se formou. E depois de mim, nenhum haverá. Eu sou o Senhor. E fora de mim, não há Salvador. Eu anunciei salvação, e a realizei, e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Oh meu irmão, olha só, aqui Isaías falando da parte de Deus. Agora estas mesmas palavras estão andando sobre o mar. O eu sou está ali. Meus irmãos, quando eu leio com esse entendimento, ele estava ali andando. E agora eu te faço entender esta situação. Te imagina junto com aqueles homens no barco. Noite passada, a multiplicação. Uau! E eu gosto de ler, eu fui ler a mesma passagem em Marcos, no capítulo 6, a partir do 45, que descreve a mesma coisa, só que Marcos acrescenta uma coisa. Marcos diz: Jesus, vendo que os discípulos passavam dificuldade, foi andando por sobre as águas até eles. Como eu adoro o nosso Deus, meus irmãos, porque Ele olha e Ele sabe quando nós passamos dificuldades. E o que Ele faz? Ele vai de encontro aos seus, porque aquilo se transforma numa experiência maravilhosa de todo o seu poder, de toda a sua glória, de toda a sua majestade. Nesse exercício você está ali e você está vendo aquele homem andar por sobre as águas. E aquele homem diz: o eu sou, estou aqui. A experiência de estar ali e ver o eu sou já é fantástica. Nós poderíamos talvez já nos dar por contentes. Se hoje eu tivesse a oportunidade de ver isto, meu coração já ficaria cheio de alegria. Meu Deus, eu visualizei com os meus próprios olhos o grande eu sou, aquele que era, aquele que há de vir, o princípio, o fim, o alfa e o ômega, o criador de todas as coisas, aquele que pelo poder da sua palavra tudo fez, está aqui andando. Isso é forte, meus irmãos. Só que Pedro me chama a atenção por sua ousadia. Me chama a atenção, nós vamos imaginar Jesus dizendo: não se preocupem, eu sou. E Pedro, como um bom judeu, digamos assim, como uma boa pessoa que vivia, ele sabe, ele lembra dos textos em sua mente, e algo no seu interior diz para que ele vá. Ele se lembra do que aconteceu. Ele fala: se o eu sou
está aqui. Se eu sou, diz-me para ir até a tua presença. E neste momento, aquela experiência que eu chamo de experiência superficial, aquela que todos tiveram, para Pedro se transforma numa experiência profunda, porque este Pedro agora dá estes passos, ele experimenta o que os outros não experimentaram, ele vai num nível maior. Nós sabemos de fato que ele deu um passo a mais e que ele andou. Talvez nessa noite tu possa falar, mas pastor Everton, tu parou de ler no versículo 29 e estás te esquecendo que no versículo 30 ele começa a reparar e afunda. É verdade? Mas mais uma vez fica comprovado que eu e você temos que aprender com o que acontece. A lição nisso aqui está que eu e você jamais podemos tirar os olhos de Jesus Cristo, porque é Ele quem vai nos dar a sustentação para aquilo que Ele quer, para aquilo que Ele pode fazer. Pedro afundou, foi um homem de pequena fé, conforme as próprias palavras de Jesus, foi. Mas ainda assim, este mesmo homem de pequena fé foi o único ousado naquele barco. Portanto, foi o único que experimentou o que os outros que talvez disseram, mas eu não faria isso, não experimentaram. Quantos nos dias de hoje talvez não tenha coragem de fazer como Pedro fez, de ir, andar, pedir e desenvolver esse nível de relacionamento, esse nível de confiança para ter um nível de experiência muito maior do que simplesmente ficar no raso? Porque talvez eu e você podemos, num modo enganoso, nos contentar com pouca coisa, sendo que eu olho para a palavra de Deus e vejo que Deus trabalha de uma forma diferente. Aqui ele não exigiu com que eles pagassem algo a mais para ter uma experiência diferente. Eu simplesmente vejo um Jesus que está indo ao encontro dos seus discípulos para ajudar, mas quando ele vê um dos seus dizendo, ei, eu quero ir, eu estou disposto a experimentar uma experiência diferente, esse mesmo Jesus diz, vem. Não há impeditivo nenhum, igreja, para aqueles que querem desfrutar. Só que muitas vezes eu e você paramos num determinado ponto, ou porque nos acomodamos, ou porque temos medo de ir e nos entregar. E nessa noite tu vai ver que é preciso ter um pouquinho mais de confiança. Esses versículos, meus irmãos, não só nos mostram o poder de Jesus, ele andou sobre as águas, ele fazia milagres, mas ele nos dão um padrão e nos dão elementos para entender o conceito e a vontade de Deus para nós. Que conceito é esse, igreja? De que você e eu, muito mais do que contemplar ou só ficar olhando Jesus de fora, Jesus, este mesmo, deseja com que nós possamos, como Pedro, nos envolver de um modo tão profundo com aquilo que está acontecendo para avançar na experiência e viver aquilo que os outros que não têm essa coragem não verão. Olha só para onde nós estamos andando, para onde eu quero que vocês entendam o ponto de desfrutarmos de algo que está à disposição somente daqueles que estão dispostos a irem mais fundo. Eu quero que tu compreenda que existe um lugar, existe uma profundidade da riqueza do Senhor Jesus que é acessada por pessoas corajosas. Não há um homem específico, não há um predileto, mas existem homens e mulheres que têm comunhão com o Senhor Jesus a ponto de serem corajosos, de saírem do seu barquinho e de se entregarem e falar, se o eu sou está ali, eu vou andar sobre as águas, eu não vou perder por nada esse tipo de experiência. E quando tu começa a andar nesse nível de intimidade, nesse nível de confiança, tu vê o que os outros não veem. Se eu olho para os textos bíblicos, igreja, fica bem claro para mim que quem tem coragem, ou quem muitas vezes teve coragem, acreditou, creu, também conseguiu desfrutar das maravilhas do Senhor Jesus. Mas isso é só através de uma comunhão grande. Eu quero que tu pode deixar marcado aí, dá uma conferida comigo no Salmos 25, no capítulo 14. Salmos capítulo 25, no versículo 14.
fala da seguinte maneira: o Senhor confia o seu segredo aos que o... Me ajuda, igreja. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Olha, se a confiança do Senhor Jesus, eu e você temos entendimento de que vai estar sobre aqueles que o temem. Agora tu pega esta confiança do Senhor Jesus sobre todo aquele que teme Ele, todo aquele que guarda as suas palavras, e começa a multiplicar. Vai multiplicando no nível de comunhão, no nível de intimidade, a um nível muito alto, a ponto de que eu agora guardo as palavras do Senhor Jesus. Eu agora tenho como preciosidade tudo aquilo que Ele tem me entregado. E porque eu tenho isso dentro de mim, o Senhor já logo começa a confiar coisas a mim. Ele começa, através da aliança que Ele fez com todos aqueles que creem no Seu Filho Jesus, começa a entregar maravilhas. Ele começa a trabalhar, Ele começa a mudar a nossa vida, Ele começa a transformar o nosso interior e faz-nos viver dia a dia experiências diferentes. Por isso que nós estamos falando de níveis de experiência, meu irmão. Eu quero que tu entenda bem claro. É por isso que a gente começa a entender que a gente deve ter sim uma prática, uma vida de comunhão com Ele através da Sua palavra, comunhão com Ele através de leitura bíblica, comunhão com Ele através de o quê? De busca, seja Ele intermédio de oração, intermédio de outras coisas a qual eu e você podemos encher o nosso coração, estarmos mais ligados, estarmos mais, como diz aqui o versículo 14, temendo Ele, para que Ele possa entregar para nós ainda mais coisas preciosas. E eu quero nessa noite, para que você compreenda sobre intimidade, eu quero falar para vocês que aqui, nessa noite, 99% de vocês não sabem de algo que somente a minha esposa sabe de mim. Vocês podem estar me vendo aqui, muitos são amigos que falam comigo, muitos frequentam a minha casa, muitos podem sorrir comigo, ter algum nível de intimidade, mas eu falo para vocês, 99% de vocês não conhecem o que a minha esposa conhece. Por que, pastor Everton? Pelo nível de intimidade que eu tenho com ela e não tenho com vocês. Isso faz uma enorme diferença no quesito de andar, de conhecer e de confiar. Ela me conhece, eu ando com ela, eu durmo com ela, ela é minha esposa. Na vida eu posso ter aqui amigos a qual eu venho aqui na igreja e sorrio, outros que eu dou paz no Senhor, alguns são mais chegados, alguns eu vou na casa, outros talvez eu posso ligar quando não estou contente, outro eu posso cobrar de uma forma. Vai chegando, quanto mais perto, mais intimidade tem comigo, mais me conhece. E tu acha que para com o Senhor Jesus não é desta forma? Mas por quê? É porque essa intimidade faz-nos ouvir palavras, faz-nos conhecer segredos e faz-nos desfrutar de coisas que muitas vezes outros não desfrutam. E eu e você precisamos prestar atenção nessa interação nossa com Cristo. Nós vamos criando os laços com Ele. Por isso que existem pessoas que se entregam para Ele, pessoas que se batizam, dizem, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador, mas estão contentes de ficar no primeiro nível de experiência. Quantos aqui ergueram e disseram, eu tenho experiência, mas essa experiência foi uma experiência que você teve em um culto, essa experiência pode ter sido uma experiência que você recebeu um milagre, pode ser uma experiência que você teve através de oração, e aqui eu quero abrir um parênteses. Eu não sei se foi o teu caso, mas muitas experiências vêm quando nós estamos, digamos assim, numa bad ou numa mal. Quando uma pessoa está precisando de um milagre, seja ela no seu corpo, uma família, aí vem todo dia no relógio de oração, aí jejua, aí faz o que não fazia. Tu acha que as coisas acontecem daí por um automático? Não. Deus olha e conforme tu vai tendo comunhão com Ele, tu começa a andar por sobre as águas. Então talvez o milagre que tu teve foi um andar por sobre as águas, mas ele não aconteceu simplesmente porque não é mágica, é comunhão, meu irmão. Presta atenção, quanto mais comunhão você tem com a palavra, quanto mais comunhão você tem com Cristo através de oração, quanto mais você busca, quanto mais você vai, ali o Senhor começa a te entregar
os seus segredos. Ali o Senhor começa a te dar o quê? Coisas que outros não vão ter. Todos aqui estamos no mesmo patamar, estamos no mesmo ambiente, mas por incrível que pareça, alguns podem sair daqui cheios da palavra do Senhor Jesus, dizendo: meu Deus, como foi forte a palavra. Outros podem sair dizendo: foi só mais uma palavra. A diferença está no nível de experiência que tu quer experimentar. Muitas vezes nós viemos num ambiente com uma expectativa rasa e baixa daquilo que Deus pode fazer. Porque o eu sou está aqui hoje. Quantos creem nisso, igreja? O eu sou está aqui. Ora, se o eu sou está aqui, Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que tu pode imaginar. Só que a diferença está em que muitos vão pular do seu barquinho e falar: se o eu sou está. Meus irmãos, o grande problema é que eu e você, quando estamos, e eu te pergunto, vai de novo e olha aquela situação do barco. A experiência estava ali dada. O eu sou estava andando sobre as águas. Mas agora eu te pergunto, o que é mais cômodo? Era ficar no barco. Jesus está se aproximando. Acabou. Eles sabiam que o vento ia acalmar. Sossego para eles. A experiência já estava dada. Este era o mais cômodo. O difícil era fazer o que Pedro fez. Ter coragem para pisar na ponta e falar: deixa-me ir até você. Isso é muitas vezes a parte racional em que nos trava. Onde eu e você olhamos e falamos: mas eu não sei nadar. Olha, eu não tenho colete. Olha o tamanho das ondas. Será que eu vou sobreviver? E aí nós paramos num nível de experiência. Mas quando eu e você não nos importamos e falamos: a minha esperança está nele, meus olhos fixados em Cristo, Ele é a rocha, eu vou. Tu vai e tu recebe uma experiência que os outros não receberam. Quantos estão conseguindo entender? Eu quero que tu abra em 1 Coríntios no capítulo 2. Olha o que Paulo vai falar. 1 Coríntios no capítulo 2, do versículo 9. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas e sim o Espírito que vem de Deus, para que, igreja, conheçamos o que Deus nos foi dado gratuitamente. Olha só, eu quero que tu entenda, a primeira coisa que Paulo trabalha aqui é que ninguém podia saber. Nós sabemos, a palavra diz que os pensamentos são mais altos, os planos, os caminhos, os desígnios. Eu e você, como homens, não conseguiríamos alcançar o tamanho da grandeza do Senhor Jesus. Conforme está escrito aqui, nós poderíamos também nunca ter a oportunidade de ver, de acreditar, conforme está escrito aqui, coisas que Deus tem preparado. Mas o interessante é que nós podemos agora, com a comunhão do Espírito Santo, diga assim comigo: comunhão do Espírito. Olha a chave, meu irmão. No momento em que tu está no barco, quando tu tem comunhão, tu te joga, tu dá um passo a mais, e nessa comunhão te faz enxergar e ouvir o que nem olhos viram, o que nem ouvidos ouviram, o que jamais penetrou em coração humano. Por quê? Porque agora tu está andando com aquele que sabe e conhece o coração do Pai. Olha só que interessante isso, igreja. Viver o sobrenatural. Quando nós temos, então, comunhão com quem sabe, nós também passamos a desfrutar das maravilhas deste que sabe. Quantas vezes eu e você tentamos desfrutar? E eu quero que tu entenda, igreja, não se trata de ser religioso. Eu não estou pregando religião aqui para vocês. Eu estou pregando para vocês uma vida de comunhão com Deus.
uma vida de comunhão com o Espírito Santo, e que nós acreditamos no seu Filho Jesus, de que Ele foi fiel, de que Ele foi até o fim, morreu por mim e para você. Este nível de relacionamento me faz ter confiança e ousadia a me jogar para ter experiências diferentes com Ele. Nadar lá no mais profundo, no mais íntimo, nas águas, onde ninguém tem coragem de ir. Sabe o que é interessante? Que existem ainda animais e peixes que nunca foram vistos por olhos humanos, que ficam nas profundezas da água, às vezes quilômetros para baixo, onde só submarino consegue ir. Uma vez eu estava vendo uma reportagem de que foi flagrado uma lula que é pré-histórica, uma lula gigante. Foi um submarino que estava lá a muitos metros, porque lá embaixo a pressão é grande, então o homem não consegue enxergar. Imagina isso no reino dos céus, meus irmãos. Preciosidades que podem ser alcançadas, tesouros que podem ser acessados, mas somente para aqueles que têm coragem. A aflição já tem dada, mas tu tem coragem de ir aonde outros não irão? Ir lá desfrutar e contemplar coisas que talvez os teus olhos não sabiam que estavam ali disponíveis para ti. Então não se trata de ser religioso, mas de saber que quanto mais comunhão eu tenho, quanto mais eu vou, mais eu desfruto, mais eu experimento essas maravilhas. E nós temos que nesses dias, igreja, rejeitar uma coisa muito ruim que talvez se criou nesse falso evangelho, nesse evangelho de superficialidade, onde muitos estão ali atrás de uma câmera pregando para pessoas. E eu me nego a crer nesse tipo de evangelho, igreja. Essa cultura antibíblica, que cultura é essa que eu estou falando para vocês? De que pode ser de qualquer forma e que eu e você temos que nos contentar de viver um mediano para com Deus, de que eu e você temos que contentar, é de bom tamanho só vir a um culto, é de bom tamanho chegar às 8 e sair 5 para as 10, é de bom tamanho não ter contato, não estar ali com a chama acesa, não viver aquilo que Deus tem. Uma cultura antibíblica. Porque tudo que Deus deseja é te dar experiências, porque a experiência não vem da minha possibilidade em pagar, não vem da minha possibilidade em ser santo o suficiente para desfrutar daqui, mas vem da bondade e da graça de Deus que se derrama sobre todos aqueles que confiam nele. Mas isso se cria em muitos lugares. Mas desta maneira tu também só vai ser um mero espectador. Mas existe este outro ponto, ao passo de que se eu e você estamos sendo orientados a ir mais profundo, a ir a esse secreto, como a Bíblia fala, o Espírito nos levará a essas águas de profundidade, a lugares profundos, aonde o andar sobre as águas será resultado de um coração obediente e fiel. E vocês querem entender o que Deus falou comigo? Eu quero que tu volte lá para Mateus, só que agora no versículo 8. No capítulo 8, perdão. Mateus capítulo 8. Sobre uma cura que ele fez, mas me chamou a atenção uma coisa. Mateus no capítulo 8, a partir do versículo 1. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Eu quero sim, fique limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo de sua lepra. Eu vou parar por aqui. Talvez se tu lesse reto, foi mais um milagre de Jesus. O versículo 3 mostra o coração de Jesus. Existia um leproso que naquela sociedade era excluído e era condenado por ser leproso. Não podia ter contato nem comunhão. Com uma expectativa, e talvez tomou coragem em falar. O versículo 13 me mostra o coração do nosso mestre.
Alguém perguntou para ele: se tu quiser me curar. Eu acho tão lindo essa resposta que Jesus falou: quero sim. Por que eu estou falando isso para vocês, igreja? A vontade de Jesus, enquanto andou, sempre foi curar, sempre foi transformar. Me diga uma passagem em que Jesus andando não ajudou alguém. O único lugar em que ele não conseguiu fazer foi o lugar onde os corações estavam endurecidos, mas do restante, eu imagino as pessoas chegando para ele: Jesus, me ajuda. Ele dizendo: te ajudo, receba. Mas pastor, o que isso tem a ver com essa pregação de ir mais fundo? Vocês não notam, meu irmão? Quando eu e você temos essa possibilidade de desfrutar de uma experiência maior, isso também nos dá resultados diferentes. Ao passo deste mesmo leproso que foi curado e teve coragem de falar: se o Senhor pode me curar, ele poderia simplesmente olhar para Jesus e pensar: este aí é aquele que cura, né? Mas eu sou leproso, eu não vou chegar nele e incomodar. A experiência para mim de ouvir o que ele faz na Galileia, o que ele faz em Jerusalém, está de bom tamanho. Sabe essa resposta que Jesus está aqui, quero sim? Não te soa familiar? Quando Pedro diz: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá, o que Jesus responde? Venha. Ele nunca se negou a dar uma cura, ele nunca se negou a dar uma experiência para alguém. Só que a grande questão é onde eu e você estamos, o nível de comunhão, o nível de entrega, o nível de coragem para chegar até Ele e falar: eu quero desfrutar demais. Talvez tu tenha nessa noite muitas coisas que tu imagina, será que Deus pode fazer? Mas a imaginação não nos faz nada, igreja. O que vai fazer diferença é quando o teu coração tem a certeza que tu pode chegar nele e falar: mestre, me deixa andar sobre as águas, eu preciso para aumentar a minha fé. Mestre, o Senhor me cura. Mestre, o Senhor me toca. Jesus, eu preciso de Ti. Eu tenho certeza que Ele olhará para Ti, pegará em Teus braços e te puxará do barco e falar: vem, meu filho. Quando tu menos esperar, tu vai estar andando por sobre as águas. Coisas estarão acontecendo na tua vida, o milagre estará ocorrendo e tu estará olhando dizendo: glória a Deus, porque eu confio em Ti estão todas as coisas que eu preciso. Tu consegue compreender este nível? Quando essa chave destrava na tua mente, tu para e tu percebe: poxa vida, talvez eu podia desfrutar de muito mais coisas que eu não estou desfrutando. Meu irmão, saia da caixinha. O mundo quer te prender no medo. O mundo quer falar que a solução está numa vacina. O mundo quer falar que a solução está num governo. O mundo quer falar que a solução está em A. O mundo quer te oprimir. O mundo quer te reger, teus pensamentos. Enquanto isso, nós vivemos numa sociedade que não tem coragem de ir. E tu sabe que nesses dias, tudo que a igreja devia fazer, em vez de recuar e avançar, sair do barco e falar: o eu sou está ali. Eu vou avançar ao invés de recuar. Muitos recuaram, alguns conseguiram avançar, outros estão retomando. Mas eu quero dizer para vocês que estão nessa noite, para aqueles que estão nos escutando também: existe águas, existe um rio, existe, pensa numa profundidade, numa grandeza. O amor de Deus é tão poderoso que Ele é capaz de nos levar a desfrutarmos de coisas incríveis. Mas e se desfrutar somente vai estar para aqueles que tiverem coragem. Quantos nessa noite desejam?
Eu tenho certeza que tu pode desfrutar de coisas que tu ainda não desfrutou na tua vida. Saia da caixa, te jogue. Esqueça o colete, deixa que Deus te conduza. Que Jesus e seu Espírito possa te levar a lugares onde tu humanamente não consegue chegar. Eu quero que nessa noite tu baixe a tua cabeça e tu feche os teus olhos.